Porque existem sintomas do TEA e TDAH que são muito afins. Próximos. E que a gente tem que definir E se é um mexer, não quer traço. dizer. Exato, por exemplo, inquietação física é muito típico do TEA. Muito É. típico. E aí, sabe o que eu fico pensando? E pro TDAH nem tudo. Ah, mas o Esses dias, diagnóstico como que veio o diagnóstico? veio Então, Aí nessa teve a questão transição. da tentativa, Da tentativa de suicídio. você foi pro hospital. Fui pro hospital, a minha amiga, na época, a Laís, ela é enfermeira, e ela tinha um sobrinho que era autista. Aham. E aí a gente... Ela teve a sensibilidade. Ela olhou, ela sempre falava, você... Eu falava que eu era... Eu tenho TDAH. Ela falava, mas você não é só TDAH. Não, mas é comórbido, né? Você É tem o TDAH comorbidade. como comorbidade. A gente vai falar disso também. Aí ela falava, não, mas você não é só TDAH. Não. E ela vinha me abraçar, a Laís ama abraçar, e fica beijando, e falar, te amo. E eu, ai... E você achava coisa estranha. E aí teve um dia que ela brigou com o namorado, coisa de menina, né? Aham. E ela, eu tô aqui sofrendo, ele terminou comigo. Eu, você gosta dele? Ela gosta. Eu, então volta com ele, tchau, vou dormir. E ela achou aquilo de uma insensibilidade tão Entendi, grande. de uma praticidade. Porque ela falou, Carol, eu tô aqui mal, tô triste, você nem me deu um ombro amigo. Uhum. Mas você falou que você gosta dele, volta com ele, pronto. E ela falou, não, você tem traços autistas. E aí ela foi comigo, ela que me levou pro hospital. Porque o que aconteceu? Eu não queria tentar suicídio. Uhum. Eu estava com tantos problemas que eu falei, vou tomar remédio pra dormir. E só que eu não dormia. Eu falei, então eu vou tomar mais. Ah, entendi. Na realidade, Você você não não fez fez com o objetivo Não. de... Você queria, tipo assim, eu quero Só dormir e zerar... descansar. Não, ela quer desligar o computador. Exatamente. Ela quer reiniciar. Não era no sentido de... Não, entendi. Você queria tirar a sua vida. reiniciar. Uhum. Mas, assim, eu sabia também, não era leiga. Eu sabia que se eu tomasse Dependendo três, da três, quantidade. Uhum. Então é uma coisa assim, meio... E aí ela que me encontrou e ela que me levou pro hospital e eles queriam me internar compulsoriamente. E ela, não, eu vou assinar aqui, vou levar ela pra casa. E ela me levou. E foi quando ela falou, olha, vamos pro psiquiatra, vamos fazer acompanhamento. E eu acho seriamente que ela precisa avaliar se você não é autista. E eu nem sabia. Mas você já tinha ido ao psiquiatra para ter o diagnóstico de TDAH? Também não. Não, de TDAH sim. Já tinha tido. Já tinha tido, mas era uma coisa assim, do tipo... eu acho que eu preciso, eu me mexo muito, eu me balanço muito. Mas isso não quer dizer que é TDAH. Então, Porque existem sintomas do TEA e TDAH que são muito afins. Próximos. E que a gente tem que definir E se é um mexer, não quer traço. dizer. Exato, por exemplo, inquietação física é muito típico do TEA. Muito É. típico. E aí, sabe o que eu fico pensando? E pro TDAH nem tudo. É. Esses dias eu tava até pensando, eu falei, será que eu realmente tenho diagnóstico de TDAH? Eu me questionei. Por isso que eu tô vendo aí, porque assim, existem sintomas. O hiperfoco é uma coisa comum Dos ao TDAH e o TEA. Que são por motivos totalmente diferentes. O hiperfoco do TDAH é quase que uma necessidade dopaminérgica. É algo que dá prazer imediato. Então eu fico ali produzindo dopamina, O tempo todo. que eu tenho Uhum. menos. Né? Então Tipo, eu ficar vou... ali no Instagram. Exatamente, Isso. exatamente. Esse é o hiperfoco TDAH. Ou então, de uma coisa que ele goste Que ele muito, gosta muito. que seja o talento, né? Eu, por exemplo, eu amo ficar dentro do consultório. Exatamente. Ele tem esse Mas você hiperfoco tá fazendo o quê? de atendimento. Trabalhar. De atendimento. tá. O hiperfoco dele é Quanto atendimento. mais eu quero. Exatamente. E feliz. E Então, feliz. isso é hiperfoco. Eu Esse é também, meu hiperfoco. eu quando A Ana atendia também, era A 14 Ana horas. entrava 8 da manhã, não saía nem pro xixi. Quando É. você falou... Pra estudar. A Ana Nem pro fica xixi. direto. Nem comer. Igual, Se der comida, ela não consegue. Agora, o hiperfoco do TEA, é diferente. ele é muito mais o hiperfoco de algo que você conhece, dá conforto e De dá segurança. estabilidade, É. e aí segurança. você quer ficar naquilo. Olha, É. exata. Deu pra entender a diferença? Deu. Por E isso o que eu tô TDAH, perguntando, você teve nem todos- diagnóstico? Só É que, hiperatividade motora. É mental, não é motora. então. Eu, por exemplo, tava brincando. Será que eu sou TEA? Porque assim, eu tenho certeza que não sou. Mas eu tenho TDAH e eu, durante muito tempo, para dar conta da vida como TDAH, eu comecei a ritualizar coisas. Pra ela Pra não ficar se mais perder. fácil. Então, esse ritual de escrever, que eu acordo, tomo banho, estudo de tal hora, escrevo tal hora eu paro, vou andar de bicicleta, volto, lancho, durmo cedo. Barulho não pode ter. Isso nem foi o algo- tec do relógio. Não, Tiro esse negócio tudo. Eu arranco pilha. É, Gente, eu arranco tiro as pilhas tudo. do relógio da faculdade, do hospital. Eu vou lá, eu arranco. Eu Quer entro na ver? sala e Uma tiro. coisa, ela não consegue. Ela tem o tablet, mas ela não consegue, como a gente faz, assim. O paciente está atendendo, eu já tô ali preenchendo uma ficha. Ela precisa do papel e a caneta. Papel a e vida caneta. toda. Pra escrever o livro, por que você É não na mão. escreve? Ela tem que ser manual. Ela não pode sair dessa rotina. Então, eu tenho rituais que me facilitam e eu sei que me torna produtivo. O barulho Mas não do é o teclado básico. incomoda Entendi. muito ela. Exatamente. Incomoda. Por exemplo, se eu estiver conversando com ela numa reunião e eu tô com o meu computador e fazer isso, ela desfoca daquilo que a gente tá conversando. Mesmo ali. se botar uma música pra abafar o barulho do teclado. Depende do que eu tô fazendo. É. Se ela estiver, de repente, escrevendo uma musiquinha bem baixinha, pode até Se for uma música que fica de fundo, e que eu já tô muito habituada, eu já não tô concentrada em saber qual é a música, qual é o ritmo, qual é a letra, ok. É. Né? Agora, se é uma coisa que eu tô percebendo pela primeira vez, incomoda.
Entendeu? Então, eu divido o Por isso que eu apartamento. falei com isso. É. Tipo assim, você não teve diagnóstico, então, de TDAH. Foi assim, eu fui no médico na época da odonto. Aham. Era muito ansiosa, nananã, tá? Então vou te prescrever Ritalina. Isso é um absurdo. Aí, ó. Só que aí eu não isso- cheguei a tomar. Por isso que, Que bom. assim, eu falo isso, é claro que não é a condição sine qua non você ter uma neuroimagem, você ter dosagem dos neurotransmissores, mas o padrão de neuroimagem do TEA e do TDAH é É totalmente diferente, né? diferente. E muitas vezes você tem padrão que você diz, não, tem os dois. Tem as duas. O do Entendeu? TDAH, qual que é o padrão? É um padrão que você tem uma redução de funcionamento, que daria uma redução de iluminação muito discreta em lobos frontais. Predominantemente à Aqui mais direita, se for mais desatentivo. Aqui. E à esquerda, se for impulsivo e hiperativo. Que é, então, logo É. frontal, tomada de Frontal. decisão. É Tomar isso. decisão. E o filtro, né? E É o aquela filtro de coisa do tudo. filtrar, Por isso a Entendi. procrastinação. Por exemplo, o TEA é muito mais. heterogêneo. Não, nessa coisa de começar a fazer uma coisa, faz É. direitinho. Ele tem que fazer. TDAH, a gente tem Ele que para. se impor aquele precisa. ritual até virar um hábito. Então, aí sabe quando foi que eu comecei a desconfiar que talvez eu não seja TDAH? Porque eu divido apartamento com a Marina, e a Marina tem TDAH. E a Marina precisa estar tudo silêncio. Ela entra no quarto dela, tranca tudo, fica lá. E eu tô na sala, ouvindo videoaula Velocidade 2, Uhum, com música, e no Instagram, é assim que eu estudo. uhum. Ou na sala de aula, tá todo mundo lá vendo a aula, eu tô nesses aplicativos de compras, essas Aham. coisas, eu só fico vendo ali, fico ali. Ou então eu fico lendo um livro, mas eu tô prestando atenção. Aham. Não, pro TDAH não dá. Não dá. Então, aí TDAH não ia conseguir. E aí eu fiquei pensando, e pra Marina faz tanta diferença, mas assim, não Você sei. cria coisas. Não, é por isso que eu tô dizendo, porque tem coisas que são muito incomuns, assim, você tem hiperfoco, é comum, né? A hiperatividade física também é comum. Então eu vejo muita gente existe a comorbidade, ter os dois juntos? Existe. Mas, mesmo assim, a gente tem que ver qual é o primeiro, Sim. qual é o diagnóstico essencial, porque o outro, ele pode vir em forma de traço, pode vir em forma de comorbidade, e pelo que você está falando, a tua hiperatividade física infantil já era do TEA. Então. Já era. Essa coisa de não gostar do abraço, por exemplo, eu adoro abraço. Vocês vieram me abraçar, né? Isso, Eu abracei assim. Né? Isso, isso. Tem as fotos da Isso. turma da sala, tá todo mundo abraçado e eu tô no cantinho assim. Eu Aham. tiro a foto, mas eu tiro a foto assim. Exatamente. Então, eu não sei, eu lembro quando eu era criança, eu tinha que dar bênção. Minha família. Aham. Aquela coisa Ah, assim. E eu criança. Não Meu quero. pai dá bênção pro tio, não. Dá bênção, aí eu dava e depois eu já fazia assim com a mão. Aham. E meu pai brigava, dava uns Essa coisa bestão. sensorial de pele, né? Mas por que de animal eu gosto? Porque tem uma coisa, eu vou Olha, eu já falar. tô Não, virando uma porque, consulta não, aqui, né? não, perfeito, perfeito. muito É bom. um bate-papo. Você falou isso, tem uma coisa que sempre. O TEA tende a ter essa coisa com o animal muito mais fácil. Eu tenho uma teoria. O animal, ele é muito previsível. Ele é bem mais previsível que o ser humano. Tem ritual. Por exemplo, o cachorro. O Perfeito. cachorro, Tudo isso, é completamente isso vai estar no condicionado. seu livro, tá? Pode usar. Porque assim, não tá nos livros, né? Mas eu sempre observei que o cachorro, por exemplo, ele gosta do rabinho tum-tum-tum-tum. É fácil. Se ele não gosta, Ele não gosta, recua. a orelhinha vem pra baixo, ele recua, o rabinho tá não sei o quê. É muito fácil pra quem Previsível. teteia saber se tá tudo direitinho, se tá tudo encaixado. Ele é perfeito, Entendeu? porque você sabe tudo o que vai acontecer O ali. ser humano não. O ser humano, ele pode estar Imprevisível. falando uma coisa pra você e pensando outra totalmente diferente. Sim. Isso é a complexidade. E você me falou isso de estar falando uma coisa e pensando outra coisa totalmente diferente. Meu primeiro estágio de psiquiatria. Uhum. E aí a gente foi, acompanhou o caso e depois fomos discutir, né? E aí o preceptor passando, o chefe, Carol, o que você achou? Nossa, eu fiquei tô com pena da paciente porque ela tava chorando. Coitada, ela tá muito triste. Aí todo mundo começou a dar risada. Não, ela estava chorando, mas ela estava raiva. Mas alguém chora com raiva. Sim. Foi ali que eu descobri que eu não posso ir pra psiquiatria, porque eu não Aham. consigo entender, eu não consigo ler o paciente. Entendi. Não é que não pode. Você vai ter que ter um treinamento muito maior. É muito difícil. Eu tenho um grande amigo que está dentro do espectro TEA e é um dos maiores psiquiatras. Mas eu acho que aí ele foi desenvolvendo essa habilidade de conseguir ler o outro. E eu acho isso muito difícil. Não, mas é difícil, mas é criar. Olha que interessante, né? Quando você vai ver a neuroimagem do TEA, é uma neuroimagem que a gente diz heterogênea. É como se você tivesse alguns focos, pequenos focos de redução de funcionamento, que no TDAH é muito frontal, em vários lugares. Aí você fala assim, o que aconteceu? É como se, durante a gestação, aquele movimento que você tem de poda, né? Com 5 meses está tudo formado. Depois, vai tirando o excesso. Esse excesso não é lapidado, é que nem uma obra, né? Acabou a obra, você vai tirar o excesso de massa, o excesso de tinta que ficou. O cérebro é assim. Então, quem tem TEA é como se essa poda Não tivesse acontecido. sendo como deveria. Então, você tem um excesso de células, de neurônios. E, às vezes, esse excesso dá essa disfuncionalidade nos circuitos. Esse bug. Exatamente. A dificuldade de ver o outro, né? De entender essas sutilezas. Mas, ao mesmo tempo, é possível treinar esses circuitos, porque eles existem.
Eles não são inexistentes. Por isso que o método ABA funciona tanto. Sim, sim. Então, assim, não há uma impossibilidade. Mas há de haver, por exemplo, um hiperfoco. Vamos supor, se você quisesse fazer psiquiatria, você teria que ter um hiperfoco em gente. Pra, Começar a sabe? observar tudo. Exatamente. Não, mas eu E acho- E fazendo as comparações. Eu acho que eu ouvi você falando que você ia observar pessoas. Eu sou voyeur de gente. No aeroporto. Sou voyeur de gente. E eu lembrei que lá em Bauru, eu tinha uma bicicleta. E eu andava em Bauru e eu ia no aeroporto, não, na rodoviária. Uhum, Estacionava a bicicleta lá e ficava sentada vendo as partidas e as chegadas das pessoas. uhum. Horas e horas. Horas e horas observando. Mas eu acho que eu não observava ali a pessoa em si, eu observava movimento. O movimento. Era o movimento. Olha a diferença. É Por exemplo, diferente. o TDAH vai ser, se o hiperfoco for gente, vai ficar olhando gente. E vai criar histórias. Do tipo assim, aquela pessoa chegou e não tinha ninguém esperando. Porque ela chegou e ficou procurando Olhando. e não achou ninguém. Aí a gente já Entristeceu cria a uma face. Eu crio uma história para cada pessoa que eu observo. O TEA, ele não vai criar essas histórias, não vai fazer assim, tá triste, tá decepcionado, tá desapontado, mas vai achar interessante o movimento. É como se vocês tivessem prazer no movimento pelo movimento. É bem isso mesmo. Exatamente. Tem uma diferença sutil. Eu acho tão bonito isso, porque isso só dá certeza que não existe cérebro perfeito. Sim. Não existe um ser humano perfeito. A base é a mesma, mas em algum momento, se a gente tiver um pouquinho de empatia, de curiosidade, de conhecimento, você pode se botar no lugar do outro. Sim. Por exemplo, eu me boto muito fácil. Então, quando, por exemplo, você me falou do negócio do relacionamento, eu falei, gente, não tinha pensado nisso. Mas quando você me pergunta o negócio do cachorro, uma vez eu me peguei, por que com o cachorro é tão mais fácil para eles, Sentido. né? E também eu tinha pensado do cachorro, porque tem a questão da pressão. Eu me sinto muito bem com uma pressão. Uhum. E a pressão que o Romeu, ou o Freud, meu cachorro chama Freud, tá no meu pé. Então ele fica fazendo aquela pressãozinha, assim, sabe, o tempo todo. É confortável aquilo pra mim. Então eu tinha pensado nisso, em questão de mecanorreceptores, alguma coisa assim, não nesse sentido. É por isso que Também. estamos trocando ideias aqui, justamente para Tá isso. conseguindo, tem sentido também. E aí, vou te dizer, esse negócio de pressão, não tinha pensado nisso também. Essas coisas, o gato é mais ainda. Ah, mas eu não gosto. Não, sim, mas eu tô dizendo, não é só pela questão da pressão, porque o gato, ele tem um carinho que é assim. Ai, Ele é fica verdade, fazendo faz massagem. assim, Ele fica Você. fazendo as massagem. patinhas. Se ele te ama, ele fica quase assim. Então, não é por causa da pressão. Mas será que então eu não gosto do gato? Porque o gato é imprevisível. O gato é bem mais imprevisível. O gato sai, Ele ele vem Ele a volta. pode você não na hora voltar. que ele quer. Sim, ok. Ficou pé. Agora encaixou. Agora encaixou. O cachorrinho, Exatamente. você sabe Ele é que bem tem, mais previsível. Exatamente. Porque ele Tanto é cria que um as apego. pesquisas comportamentais, elas vêm muito mais com os cachorrinhos, né? Sim. Behaviorismo vem tudo assim, porque com um gatinho a gente não consegue, é É. imprevisível. É Ele não bem vai mais fazer o imprevisível. ritual ali. Verdade. Então não é só pela coisa sensorial. Talvez seja pela sensorial, porque o cachorro em geral vai fazer aquilo sempre. Sim, Da mesma maneira. sim. E não vai sumir, a não ser aconteceu uma tragédia do tipo, o portão ficou aberto, teve uma explosão na rua, ele por desespero você não tá em casa, ele sai correndo até em busca se acha você. Mas em princípio ele não vai ganhar a rua do nada. Não. É. O gato vai do Ele nada. vai. Verdade. Ele quer ir. Ponto. Pronto.